Nós chegamos então no nosso último estudo, essa é a 9ª aula, a aula de número 9, encerrando então esse livro de Malaquias. Na verdade, na aula de número 8, nós encerramos o capítulo 4, mas eu achei por bem trazer aqui uma síntese, a respeito de tudo aquilo que a gente viu, porque nós nos esquecemos muito rapidamente. Nós vimos muitos princípios aqui, extraídos do livro de Malaquias, e que buscamos aplicar no culto público. Eu queria ver com os irmãos então aqui uma síntese nessa noite, olha lá, princípios do culto a Deus, uma síntese, um resumo, para ficar bem gravado, tá bom? Na nossa mente, no nosso coração, tudo aquilo que nós vimos. Então, olha só, olhando para esse livro de Malaquias, o que nós vimos nesse livro? Nós vimos muitos temas abordados neste livro do profeta Malaquias, olhando para a vida do povo nos seus dias, para o tipo de culto que eles estavam oferecendo. Por exemplo, nós vimos sobre eleição e predestinação do povo de Deus, nós falamos sobre a necessidade de consagração total do povo, os ministérios dos líderes e sacerdotes que estavam corrompidos. Deus condenou casamento misto, muitos homens indo buscar mulheres pagãs de outras nações, se divorciando das suas esposas, a vinda de Cristo no dia do juízo final, o povo roubando a Deus nos dízimos e ofertas, problema do mal, a teodiceia e a justiça final sobre ele. Quando é que vai acabar esse mal? Os nossos inimigos prosperam e nós não. Prosperidade dos perversos e a dor do povo de Deus. E o livro todo, num certo sentido, sempre abordou o tema da aliança de Deus com o seu povo. Deus formou uma aliança com este povo, o povo de Israel, lhe prometendo bênçãos na obediência e castigando também esse povo, caso eles o desobedecessem, o que estava acontecendo naqueles dias. Todos esses temas que a gente abordou, eles teve um pano de fundo. Foi sempre olhar para o culto a Deus, o serviço de adoração. Isso significa culto, um serviço de adoração a Deus. Deus olhava para todos esses temas e se desagradava com aquele culto prestado, porque a vida do povo havia se corrompido. O culto a Deus estava corrompido porque a vida do povo estava corrompida. Está vendo? Uma estreita relação entre a vida que levamos e o culto que prestamos a Deus. Havia necessidade de arrependimento, conversão e restauração do culto a Deus. Então, diante desse quadro, Deus usa Malaquias para exortar o povo a voltar a viver segundo os termos da sua aliança, para que eles pudessem prestar um culto que de agora lhe fosse agradável e voltassem a colher as bênçãos da obediência, as bênçãos da aliança. E que princípios de culto nós aprendemos em Malaquias? Então, o que nós vimos? Lá atrás, no capítulo 1, que o culto é a celebração pública e visível da aliança de Deus. É isso que acontece aqui todas as vezes que nos reunimos. Nós estamos celebrando de maneira visível, testemunhando a aliança de Deus conosco e o nosso compromisso com Deus também. Deus fez aliança com o povo, ele fez promessas de bênçãos na obediência e castigo na desobediência. Tudo começou lá em Gênesis 12. Deus chama Abraão, lhe faz promessas de bênção, de uma terra que manava leite e mel. E essa aliança ela é confirmada depois na leitura da lei por Moisés, lá em Deuteronômio 28. A dinâmica da aliança é essa. Na obediência ao que eu estou dizendo para vocês, vocês vão colher bênção. Na desobediência, o castigo. Ali, a maldição ali é o castigo da desobediência de vocês. E os termos da aliança de Deus com o povo estão no decálogo. Os 10 mandamentos é um resumo daquilo que Deus esperava que esse povo fizesse diante dele. Caso não fizesse, então a espada da aliança era o castigo para o povo, no caso do descumprimento. A gente viu que o sangue dos animais e a circuncisão, aquele ritual de um menino de 8 anos, todo menino judeu aos 8 anos era circuncidado. Isso eram selos da antiga aliança. Apontavam para essa aliança de Deus com o povo, para a vigência dela com o povo, a promessa de que Deus abençoaria a nação no cumprimento. E o que aconteceu? O povo quebrou a aliança, desobedeceu a Deus e ofertou um culto
que foi rejeitado pelo Senhor. Deus então cumpriu sua promessa e o povo colheu frutos amargos da sua desobediência. Onde eles viram isso aí? Na opressão dos inimigos. Eles estavam sob o domínio persa aqui nesses dias. Falta de chuva sobre as colheitas, muitas pragas sobre a videira, lembra? O crestamento, a ferrugem. De outro lado, sobre outras colheitas vinham os gafanhotos que destruíam tudo. Não havia chuva. O povo então colhendo problemas nos relacionamentos por desobedecer os termos da aliança de Deus. Deus chama Malaquias para chamar o povo ao arrependimento. A aliança, meus irmãos, daqueles dias lá, o Deus daqueles dias, continua vigente hoje. Só que essa aliança foi levada numa plenitude agora. Ela é vista como uma nova aliança, não mais firmada no sangue de animais, mas agora no sangue de Cristo. Ela foi levada à plenitude pelo sangue de Cristo, pela obediência que Cristo nos deu, porque nós em pecado não podemos obedecer aos termos, como o povo não obedecia, mas em Cristo, essa aliança foi agora levada à sua plenitude. O sangue de Cristo, um sangue superior que o sangue dos animais, e o culto público como expressão dessa aliança. Hoje nós vamos ver, não mais um culto corrompido por nossos pecados, mas o verdadeiro adorador cultua a Deus mediado pelo sangue perfeito de Cristo, o sangue da nova aliança. Isso faz toda a diferença, para que nós possamos cultuar a Deus hoje, para que tenhamos a convicção de que Deus aceita a nossa oferta, aceita a nossa vida, porque nós estamos ofertando mediados por Cristo. E olha que interessante, o culto, o que tem o culto hoje? Os sacramentos do batismo e da ceia, atualizando os sacramentos do Antigo Testamento. A circuncisão era o batismo do Antigo Testamento, e a Páscoa era a ceia do Antigo Testamento. Pois bem, a circuncisão e a Páscoa eram os selos daquela aliança. Agora, no Novo Testamento, nós temos o batismo nas águas, apontando para o batismo com o Espírito Santo, quando alguém crê e tem sobre a sua vida esse Espírito derramado, e a ceia do Senhor também, que aponta para a entrega de Cristo na cruz, derramando o sangue. Mas não só, no culto, o que nós vemos também? A palavra. Para que serve a pregação da palavra e a leitura da palavra? Para nos instruir acerca da vontade de Deus. É para isso que um culto precisa ter palavra, porque é onde vamos ser instruídos pela vontade de Deus. Além disso, no culto tem orações. Nas orações nós expressamos a nossa confiança de que Deus está nos ouvindo, de que é promessa dele, de que onde 2 mais estiverem reunidos, ali ele estará. E os louvores, para que servem os louvores no culto? Para expressar a nossa alegria a esse Deus que nos fez promessas. E dízimos e ofertas também, como expressão de gratidão ao Deus da aliança pela provisão, tanto espiritual em Cristo, quanto material. Não nos tem faltado o pão de cada dia. Você percebeu aí? O que tem num culto? Os sacramentos, palavra, orações, louvores, dízimos e ofertas. É ou não é o que a gente tem aqui no culto? A liturgia que eu faço é firmada em cima disso aqui. Os teólogos chamam isso aqui de elementos de culto. Um culto, para ser agradável a Deus, precisa ter esses elementos aqui. Não precisa ter mais que isso aqui. Não pode faltar também, mas precisa ter isso aqui, pelo menos, para ser agradável a Deus. Isso são elementos de culto. Não precisa estar exatamente nessa ordem. Você vai ter igrejas que têm uma liturgia diferente, mas elas vão ter esses elementos aqui. Tudo o que fazemos no culto aponta para a aliança. É isso. O culto é coisa séria, porque um culto está testemunhando da aliança de Deus conosco e da nossa adoração a Ele. Portanto, não pode ser bagunçado, não pode ter qualquer coisa. Lembra 1 Coríntios 14? Paulo termina assim, tudo seja feito com ordem e decência. E o contexto ali é o culto. O culto de Corinto estava bagunçado, e muito por conta do uso de dons espirituais. Paulo falou, chega, isso aqui é uma bagunça, é preciso que seja feito com ordem e com decência. Em segundo lugar, nós vimos que o culto a Deus independe das circunstâncias. Olha só, o povo nos dias de Malaquias estava cultuando a Deus de maneira cínica. Eles perguntavam assim, será que Deus nos ama? Lembra?
Será que Ele irá julgar nossos inimigos que prosperam enquanto nós estamos sofrendo? Será que vale a pena servir esse Deus? Veja, foram palavras duras a Deus, hostis, que aborreceram ao Senhor, que em contrapartida, olha a misericórdia de Deus, não destruiu o povo, mas disse por meio de Malaquias que os amava, que os elegera para a salvação na eternidade, e que Ele vai manifestar a justiça dele sobre os inimigos do povo, naquele dia que Ele preparou. Não é agora. O povo agora deve viver pela fé, enfrentando problemas, olhando para o dia da vinda do Messias, do mensageiro, que já veio. Lá no capítulo 3 ele diz que ele enviaria o seu mensageiro, e depois ele mesmo viria. Nós já sabemos que ele já veio. João Batista veio preparando o caminho de Jesus Cristo, e naquele dia, e nós estudamos bem, que Jesus em essência é o próprio Yahvé, é o próprio Deus Todo-Poderoso, porque no capítulo 3 Malaquias está dizendo que Yahvé viria, mas quem veio foi Jesus, claro, na essência Jesus é Yahvé, o Espírito Santo, o Filho e o Pai, mesma essência, Deus único em 3 pessoas, é a Trindade. Então ele já veio, e a vitória do seu povo viria no retorno de Cristo. Até aquele dia é preciso viver e cultuar a Deus pela fé no que Ele é e no que Ele prometeu ao seu povo. Ele é o grande Deus, seu nome é grande e temível, Ele é nosso Pai, Ele está cuidando do seu povo em meio às aflições, mesmo que o povo não perceba. Olha que interessante, nos dias de Malaquias, eles estavam sofrendo um bocado, mas havia um grupo fiel a Deus. Estava passando problemas, lembra? Aqui no capítulo 3, capítulo 3, 16. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia, um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Havia um grupo que temia a Deus, cujos nomes estavam escritos como um memorial no livro da vida de Apocalipse 20, para que no dia do juízo Deus se lembrasse deles. Então, havia um grupo que sabia que Deus estava cuidando deles no meio de toda aquela aflição. Hoje, meus amados, as pessoas vêm cultuar a Deus em troca de muitas coisas: prosperidade, saúde, emprego, vida confortável, fuga dos problemas, e é por isso que elas dizimam, ofertam, prestam culto. Olha a motivação pecaminosa por trás do que elas fazem. Deus não aceita. Está aqui claro no livro de Malaquias. Não adianta você querer comprar Deus, enganar Deus, barganhar Deus. Se a motivação por trás do que você faz não é vir cultuar a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele fez por você ao entregar o Filho na cruz, isso é pecado. Deus rejeita esse culto. Deus não aceita o dízimo. Deus não aceita a oferta. Você não vai ser salvo por isso. Entende? Porque quem dizima com esse tipo de motivação, como é proclamado por aí, você tem que ser fiel, porque aí Deus vai ser fiel. Meu filho, Deus já foi fiel entregando o Filho dele na cruz. Cuidado, a gente precisa tomar cuidado com a motivação por trás daquilo que fazemos para Deus. Está cheio de ativista espiritual dentro de igreja, que nunca teve um encontro com Deus, porque vem servir a Deus nessa base. Eu estou aqui servindo a Deus, Ele vai ver o que eu estou fazendo e vai me ajudar. Não é assim. Culto a Deus, serviço a Deus é resposta de gratidão pelo que Ele já fez. Pelo que Ele já fez. Nos dias do profeta, o povo estava vivendo na pobreza, na desesperança, na opressão, e Deus requer que eles continuem cultuando, porque Ele já havia prometido em aliança que cuidaria deles a despeito das dificuldades. Nós vimos aqui em Malaquias 3,16, havia um grupo que, a despeito das dificuldades, prosseguia servindo a Deus, confiando em Deus, e eles viram Deus atuando na vida deles. Nós não sabemos como foi isso, mas eles permaneceram firmes no meio de todo aquele problema. E daí? Como é que a gente coaduna agora com o que prega a teologia da prosperidade? Se você está mal é porque Deus não está contigo. Como? Deus não estava com esse grupo aqui passando problema? E agora? O culto independe das circunstâncias. Cultuamos a Deus mesmo enfrentando dificuldades,
sob a promessa daquele grande dia em que veremos a diferença entre o que o serviu em sua vida e o que não o serviu. É lá que Deus vai fazer a diferença, embora aqui Ele já esteja cuidando do seu povo. Claro, a gente não desfalece na fé no meio da dor, porque o Espírito Santo nos dá perseverança. Não é pela nossa força, é porque no meio da dor o Espírito caminha conosco, e a gente tropeça, Ele nos levanta. E graças a Deus por isso. Naquele dia lá, Deus poupará os que são dele e condenará os demais. É lá. Vocês lembram disso? Como um filho poupa, como o pai poupa os seus filhos, Deus naquele dia nos poupará. Então, o culto agradável a Deus, olhando para esse princípio, independente das circunstâncias, é aquele que é prestado pelo fiel que olha lá para frente, meu irmão. Eu tenho aprendido isso. O livro de Malaquias marcou isso para mim. Deus nos chama para servi-lo aqui, olhando lá para aquele dia. Não é olhando para cá. Se a gente olhar para cá, a gente vai desistir. A gente vai abandonar. Nós temos que cultuar a Deus olhando para aquele dia. Malaquias está dizendo, é lá que Deus vai fazer diferença entre o seu servo e quem não o serviu. Depois, o culto a Deus, esse princípio também é muito importante. O culto a Deus foi prescrito por Ele. Por Ele. O culto não pode ser inventado ou melhorado pelos homens para ser atrativo. Olha só, o culto não pode ser inventado ou melhorado pelos homens para ser atrativo. O culto, esse serviço de adoração, é para Deus e não para os homens. Meus irmãos, isso aqui resolveria um bocado de problema. O culto não é para os homens. A gente vem aqui para prestar culto a Deus. Então como é que eu posso ignorar aquilo que o agrada? E aí, eu acho muito interessante isso aqui, Vai comigo lá em Êxodo, no final do livro de Êxodo. Olha aqui, vai comigo lá no final do livro de Êxodo, meus irmãos. Gênesis, Êxodo, segundo livro da Bíblia. Vai lá no último capítulo. No capítulo 40, olha que interessante, olha o que acontece aqui, isso não é legal. Êxodo 40, versículos 34 e 35. Só para vocês, antes disso, só vou dar um contexto aqui. Moisés sai com o povo do Egito, caminham 40 anos, um tempão. Foi antes dos 40 anos, né? Mas ele já está caminhando há um bom tempo. E Deus manda levantar o tabernáculo, a tenda da congregação. E aí movimenta os levitas, e o pessoal dá as joias que tiraram dos egípcios, as plumas, as peles de carneiro, vai dando tudo para Moisés, para os levitas, e de repente o tabernáculo está pronto, onde Deus habitaria. A arca da aliança está lá no seu lugar, está tudo pronto, ok? Imagina a cena. Tabernáculo pronto, no meio do deserto, aquela multidão, 2 milhões de pessoas, e Moisés ali, na frente do tabernáculo. Agora vamos lá, Êxodo 40, 34 a 35. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, entendeu? Deus desceu sobre o tabernáculo, não sei como foi, uma nuvem enorme cobriu tudo, e a glória de Deus estava lá, no tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Meus irmãos, você já parou para pensar nisso? Imagina a expectativa do povo. Moisés era o líder da nação, era o mediador entre Deus e o povo naqueles dias. Ele estava lá, e o que o povo pensou? Moisés, entra, meu filho, entra lá, vai ver como é que ficou. Por que Moisés não podia entrar na tenda da congregação? O que você acha? Deus estava lá. Gente, Deus estava presente. E por que Moisés não podia entrar? Porque Moisés era o quê? Pecador. Isso já começa a apontar algo muito importante, que nós vamos ver agora no livro de Levítico. Olha agora o capítulo 1 de Levítico, o próximo livro, versículos 1 e 2. Olha o que diz: chamou o Senhor a Moisés, e da tenda da congregação lhe disse, de lá, ele falou para Moisés lá fora, fala aos filhos de Israel e dize-lhes:
Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho, ou de gado miúdo, e por aí vai. Deus agora vai começar a estabelecer o que em Levítico? Um modo pelo qual o povo vai ser mediado diante dele. Ele vai começar a falar de holocausto, de oferta pacífica, de oferta de gratidão. Ele vai começar a falar da purificação dos sacerdotes. Como é que esses sacerdotes vão comparecer diante de Deus para oferecer o sacrifício pelo povo? Olha que interessante, meus irmãos. Muitos escritores vão dizer que o livro de Levítico é a liturgia do Antigo Testamento para o povo. É Deus prescrevendo para o povo a forma como o povo vai estar na presença dele, mediado por sacrifícios. Olha que interessante isso. Moisés não podia comparecer na presença de Deus, ele ia ter que ter a mediação do sangue do animal sem defeito. Assim os sacerdotes, assim qualquer pessoa da nação. Deus está começando a dizer, para comparecer diante de mim, só mediado pelo sangue de um animal inocente. É o que ele vai começar a falar em Levítico, entendeu? Nem Moisés poderia entrar lá, ele é pecador. Por que isso é importante? Nos dias de Malaquias, os sacerdotes e o povo ofereciam um culto abominável a Deus, porque estava fora dos padrões estabelecidos por Deus. Por que Nadab e Abiú morreram? Porque eles tomaram fogo estranho e compareceram diante do Santo dos Santos. Deus havia prescrito isso para eles? Não. Lá no Santo dos Santos, só Arão, o sumo sacerdote, nos seus dias, uma vez ao ano, no dia do Yom Kippur, no dia da expiação, uma vez por ano, eles desrespeitaram a prescrição de Deus, morreram imediatamente. Isso é muito importante, porque o culto estava sendo prestado fora dos padrões. E daí, vai lá, volta em Malaquias capítulo 1, versículo 10. Veja, um culto que é prestado a Deus fora dos padrões prescritos por ele, é abominável. E olha o que diz Deus aqui, ó. Malaquias 1:10. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde ou em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Irmãos, isso aqui é muito sério e nós vimos quando estudamos. Deus está dizendo, era melhor que nem abrisse a porta do templo, era melhor que nem acendesse o fogo do altar para a queima do sacrifício. Eu não quero. Vocês estão oferecendo uma vida que é abominável diante de mim, e depois vocês vêm aqui prestar culto de adoração a mim. Os rituais do culto no Antigo Testamento, que começaram lá em Levítico, com a prescrição de Deus para o povo, aquele sangue do animal, a purificação dos sacerdotes, todas aquelas ofertas sempre apontavam para Cristo, onde Deus agora é cultuado de maneira plena à luz do Novo Testamento. Mas veja, esses rituais passaram. O sangue dos animais, a purificação dos rituais com água sobre o corpo, mas os elementos do culto que Deus prescreveu lá, permanecem no culto público hoje. O que havia lá, permanece hoje. E o que havia lá no culto? Palavra, os sacramentos, orações, louvores e ofertas. Em um culto reformado, você vai ver esses elementos aqui, na liturgia. Pode ser que eles estejam em ordens diferentes se você visitar outras igrejas, mas você vai ver sempre isso aqui na liturgia do culto. Não precisa mais. Palavra lida, cantada, pregada, orada, sacramento quando tem a ceia do Senhor, batismo quando alguém é recebido, as orações de confissão de pecado, despedindo o povo, consagrando dízimos e ofertas, os louvores e as ofertas, os dízimos e ofertas. É isso aqui. Não precisa ter mais nada. O culto é simples. Um culto bíblico é simples. Quando você vê um culto com muita pompa, cuidado. Os homens estão enchendo o culto com um monte de coisa. O culto a Deus, prescrito por Deus, para ser agradável a Ele, é isso aqui. Simples demais. E por ser simples demais, é desconsiderado. Não é? Então hoje você tem igrejas que trazem elementos do Antigo Testamento. Tem igreja que comemora a Páscoa com cordeiro na Páscoa. Gente, isso aí é do judaísmo. A ceia substituiu a Páscoa com um cordeiro.
Onde já se viu uma igreja cristã celebrar a Páscoa queimando ervas amargas, pão sem fermento e um cordeiro? Isso é coisa do judaísmo. Isso passou. Agora Cristo se entregou em substituição àquilo. Mas tem igreja que acha mais bonito, na Páscoa, trazer um cordeiro. Vamos reunir todo mundo, um cordeiro com ervas amargas e um pão sem fermento. Vamos comer assim. Ou então traz uma amostra da Arca da Aliança, onde Deus se fazia presente ali. Hoje Deus está em Cristo. Nós temos o Espírito de Cristo em nós, nós cultuamos a Deus. Nós somos templos vivos de adoração a Deus, porque nós temos o Espírito de Cristo, que é o templo de adoração a Deus no Novo Testamento. Mas é cheio de igreja que traz isso aí. Traz ritual de purificação com sal, com água, para aspergir nas pessoas. Para quê? O sangue de Cristo nos lavou de todo pecado. Vocês percebem? Está cheio de igreja fazendo isso. Não precisa mais. Passou. Antigo Testamento. Esses rituais passaram. Cristo os cumpriu para aqueles que nele creem. Quem faz isso está caminhando com as próprias pernas diante de Deus e não vai dar conta de prestar um culto aceitável a Deus, porque é pecador. Em quarto lugar, nós vimos que o culto deve ser prestado com sinceridade. Isso aqui é importante também, irmãos. Deus quer o coração do adorador no culto, de modo voluntário, grato, inteiro, sem segundas intenções, a não ser adorá-lo pelo que ele é e ele prometeu em Cristo. Nós temos que vir para a igreja assim, com essa alegria e disposição. Senhor, eu estou indo lá, não pelo que está acontecendo na minha vida, eu estou indo lá porque Tu és Deus. O Senhor me salvou em Cristo, a promessa de uma glória eterna para mim. Deus quer que o cultuemos com alegria, disposição, e não de maneira forçada, imposta, do tipo assim, e hoje é domingo, nossa, tem que ir para a igreja. Ou então, interessada, eu vou no culto hoje para buscar uma bênção. Vocês já ouviram falar isso? Misericórdia, irmão. Que bênção maior você quer do que a cruz de Cristo sobre a tua vida? O resto, Deus vai dar no tempo dele. Você tem que confiar e adorar esse Deus. Malaquias 1,13. O que os sacerdotes diziam? Ai, que enfado! Ai, que canseira! Olha lá. E dizeis ainda, que canseira! Um povo cansado de adorar a Deus. O culto virou algo mecânico. Nós temos que tomar cuidado para o culto não se tornar mecânico na nossa vida. O domingo é um dia glorioso na nossa vida, irmãos. É o dia do culto público a Deus, é o nosso testemunho diante da família, de quem não crê em Deus, diante da cidade, que nós temos prazer, não em ir correr, não em ir jogar tênis, não em ir nadar, não em ir trabalhar, não em ir fazer qualquer outra coisa que não estar aqui reunidos para adorá-lo, para publicar a nossa fé diante do mundo incrédulo. Que coisa maravilhosa! Nós temos que tomar cuidado para não transformar o culto em algo mecânico. Temos que vigiar e orar nesse sentido. Deus quer que o cultuemos com entendimento, com a mente, porque crer também é pensar. Nós não somos um bando de desmiolado aqui. Crer é também pensar. O Espírito Santo ilumina o nosso entendimento, com nossos sentimentos, com fervor, com alegria. E para isso você não tem que chorar, arrepiar, cair no chão e bater o pé. E com nossa alma inteira na presença de Deus. Culto deve ser prestado com sinceridade. E aí eu vou trazer o que o Nicodemos escreveu, abre aspas. Quando nos aproximamos para cultuá-lo com o coração dividido, quer dizer, metade aqui e metade em outro lugar, quando não participamos de fato, de todo o coração, das orações, do louvor, nem ouvimos a palavra de Deus pregada com atenção, então, mesmo que sejamos num culto ortodoxo, firme, bíblico, conservador, no que se refere aos seus aspectos externos, eu estou presente aqui, onde está tudo isso acontecendo. Nós não agradamos a Deus, porque internamente o nosso coração não está ali. Entenderam isso? Isso é muito sério. Nós temos que lutar. Fecha aspas. Quando Deus é o centro do culto, sua pessoa, seu grande e terrível nome, porque com ele está o perdão de nossos pecados, a sua aliança, as suas promessas, quando ele é o centro e não o homem, fica mais fácil cultuar a Deus por inteiro. Meu irmão, o que é que pode te decepcionar no culto se você vem para cultuar a Deus? Fala para mim.
Deus vai te decepcionar? A cruz aqui atrás, simbolizando o que Ele fez por você, vai te decepcionar? Agora, quando você vem olhando para homem, se prepara. Você vai se decepcionar o tempo todo. Entendeu como faz diferença? Cultuar a Deus com essa sinceridade. Senhor, é pelo Senhor. Eu entendi. Se Deus permitir, nós vamos começar uma nova série de estudos sobre o ser de Deus. Eu quero trazer para você o conhecimento desse Deus na Escritura, os seus atributos. Quem é Deus que nós cultuamos? Isso aqui vai fortalecer a nossa fé, vai nos firmar ainda mais, a nos alegrar em prestar um culto agradável a Deus. Então, o culto deve ser prestado com sinceridade. Por fim, é preciso cultuar a Deus com o nosso melhor. Lembra o que o povo dava para Deus nos dias de Malaquias? Os animais doentes, sem olho, enfermos, dava o que sobrava de dízimo e oferta. Os relacionamentos rompidos, homens mandando suas esposas embora, sem motivo, tomando mulheres pagãs e levando no templo para adorarem a Deus. Os sacerdotes fazendo uma pregação medíocre da palavra de Deus, não estudando a palavra de Deus, não instruindo o povo, e o povo se desviava. Deus chega e fala: não, eu não aceito isso aí de vocês não. No Antigo Testamento, Deus prescreveu que o povo deveria dar os melhores animais, as melhores ofertas de tudo que vinha, que Deus dava a eles, deveria voltar para Deus, revelando, olha que interessante, por que Deus pedia o melhor para o povo? Porque Deus deu para o povo o melhor de si. Deus perdoou esse povo, Deus perdoou a mim e a você. E se eu fosse honesto, eu não tinha nada para ser perdoado por Deus. E talvez essa fosse também a convicção do apóstolo Paulo, quando olhava para si depois da sua conversão e dizia: miserável pecador, eu sou o pior dos pecadores, o maior deles, mas a graça de Deus me alcançou. Foi a graça. Então, Deus pedia o melhor para mostrar para o povo que ele era importante na vida do adorador. Deus deve receber a primazia na vida do crente, e isso é revelado no que ele consagra a Deus. Está vendo? É por isso que Deus vem repreender dízimos e ofertas. Ele não quer o dinheiro, ele quer a vida e o coração desse adorador. E o que o adorador estava fazendo nessa área da consagração apontava para Deus ser qualquer coisa para ele. Sobrou isso aqui esse mês, eu vou dar. Esse mês não sobrou nada. Então Deus, o senhor espera aí. Quando Deus deveria ser o primeiro na vida das pessoas. O primeiro. Nós temos que lutar para colocar Deus em primazia na nossa vida. É isso que significa Deus vir reprimir a vida desse povo, as ofertas, a vida de piedade, os animais e tudo que eles estavam oferecendo pela metade a Deus. Isso mostrava que Deus não era importante na vida deles. Esse é o ponto aqui. Malaquias exortou o povo a entregar o coração e os bens. O coração e o bolso. Na verdade, o bolso apontava para a qualidade do coração. É preciso cultuar a Deus com o nosso melhor. Deus queria o coração convertido. E a evidência disso, de um coração convertido, por exemplo, seria consagrar a Deus o melhor dos bens, talentos, tempo, como reconhecimento de que tudo viera das mãos de Deus. Quem tem o coração nas mãos de Cristo, consagra a vida a Cristo. Quem não tem o coração nas mãos de Cristo, consagra coisas a Deus. Lembra de Abel e Caim? O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, meditando sobre a oferta de Abel e Caim, vai dizer de maneira muito clara: Caim trouxe de um fruto da terra, ele era lavrador, de um fruto da terra para Deus. Caim trouxe o melhor do seu rebanho, as primícias. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, diz que Deus aceitou a oferta e a pessoa de Abel e rejeitou Caim e a oferta dele, porque Caim deu qualquer coisa para Deus. E veja, não vamos limitar isso a dízimos e ofertas, tá bom? Vamos olhar de maneira mais ampla para o nosso serviço a Deus. Nós somos servos de Cristo na cultura. O nosso tempo de oração, de leitura da Bíblia, o nosso suor, tudo, a nossa vida. Deus quer tudo, porque Ele deu tudo.
por nós. Isso vai ser fácil? De jeito nenhum. Nós somos pecadores. E muitas vezes, um pecador que está salvo em Cristo, ele não vai dar o melhor. Mas você pode ter certeza que se ele é salvo, ele vai ficar incomodado com aquilo. Sabe aquele mês que ele pisou na bola? Ele vai ficar incomodado. Sabe aquilo que ele precisava fazer e não fez? Ele vai ficar incomodado. O Espírito Santo vai, torcê-lo. E como a gente vê em Hebreus 12, a disciplina no início, ela não é agradável, mas depois ela produz fruto de santidade. Deus puxa a orelha. Um pai ama o filho, então ele puxa a orelha, porque ele quer o bem desse menino. Deus faz isso conosco também. O povo nos dias de Malaquias queria receber bênçãos sem ter o coração convertido. Não é assim hoje, meus irmãos? As pessoas querem a bênção, mas não o compromisso com Deus que abençoa. Não. Jesus, lá em Mateus 6,33, quando ele fala assim, um texto muito conhecido: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que comer, vestir, beber, as necessidades desse mundo, Deus vai dar. Mas em primeiro lugar, vamos se sujeitar ao governo de Deus sobre nossa vida. É isso que é buscar o reino. E vamos confiar na justiça de Deus que Ele mostrou na cruz por nós. É Cristo vivendo em nós. Em primeiro lugar, a nossa vida com Deus. O resto, Deus vai dar. Ele sabe exatamente o que nós precisamos, mas nós invertemos a ordem muitas vezes. Nós nos preocupamos com as coisas mínimas desse mundo, e daí nós deixamos a grandeza de Deus de lado. E daí a gente vem para a igreja para buscar provisão material, e não para adorar a esse Deus que sabe da provisão que nós precisamos. Estão vendo a ordem invertida muitas vezes? Isso é o que a teologia da prosperidade faz. Ela inverte a ordem. Ela traz a pessoa aqui para ficar próspera aqui, como evidência da vida dela com Deus. Está errado. A pessoa tem que vir aqui para adorar esse Deus, crendo que Ele vai satisfazer o que ela precisa. Não do jeito dela, mas do jeito dele, que é muito melhor. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Porque os pensamentos dele são mais altos do que o nosso. Porque Ele sabe exatamente o que nós precisamos, e não nós. E por fim, cultuar a Deus requer vida moral reta, nós vimos. Há uma estreita relação entre o culto e a vida moral do adorador. O livro de Malaquias mostrou isso claramente. E aí a gente se lembra, por exemplo, do profeta Isaías, quando ele é enviado, para trazer um juízo para Israel, que logo mais iria sofrer na mão dos assírios, o reino do norte. Em 721 cairia Israel na mão dos assírios. E meus irmãos, olha o que Deus, por meio de Isaías, fala ao povo, condenando o culto hipócrita deles. Olha isso. Essa palavra eu gosto muito dessa palavra. Isaías capítulo 1, de 10 a 17. Imagina o povo que logo mais iria para o cativeiro assírio, que prestava um culto a Deus naqueles dias, ouvindo essa palavra do profeta Isaías. Imagina o povo. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Você começa a perceber aí? Olha a que Deus compara a liderança de Israel e o povo de Israel, aos moradores e líderes de Sodoma e Gomorra, cidades que foram destruídas pela fúria de Deus, por sua impiedade. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Está vendo o culto aí que eles prestavam? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim no culto, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? O templo, os átrios do templo. Quem mandou vocês virem aqui? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Ou seja, vida ímpia de vocês durante a semana, se ajuntando aqui no culto, aqui no meu templo. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece.
já me são pesadas, estou cansado de a sofrer. Veja, o culto era sofrível para Deus, era algo sofrível para Deus, o culto desse povo. Pelo que, quando estendeis as mãos, o que eu faço? Ó Deus falando, eu escondo de vós os olhos. Eu não quero ver o que vocês estão trazendo aqui para mim. Sim, quando multiplicais as vossas orações, eu não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Está vendo aí? A relação estreita entre o modo de vida desse povo e o culto solene, público, que eles queriam prestar depois a Deus. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Meus amados, Malaquias nos seus dias, ele vai denunciar isso, a imoralidade do povo, que era vista no desprezo para com o nome de Deus, oferecia qualquer coisa para Deus no culto, descaso com o sacerdócio, casamentos mistos, divórcio, adoração fingida no altar. O povo fazia tudo que fazia, depois ia lá chorar diante de Deus. Olha lá, ó, Malaquias 2,13. Ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. Lamento inútil. Deus está dizendo, não adianta chorar, gritar, rasgar as roupas, se a vida diária de vocês está fora dos padrões, dos termos da minha aliança. Gente, que coisa séria isso aqui, irmãos, na vida de tantas igrejas hoje. Judiação, tristeza, falta de entendimento, de discernimento espiritual, de estudo na palavra de Deus, cultos abomináveis diante de Deus. Deus está de costas para muitas igrejas que não instruem o povo nos termos da aliança dele, pessoas que não confiam em Cristo para prestar o culto a Deus e sim no que fazem para Deus. Culto abominável a Deus. Tem que meditar, tem que estudar o livro de Malaquias, urgente, para ontem. Cultuar a Deus requer vida moral reta. No Novo Testamento o padrão continua, meus irmãos. Jesus, por exemplo, vai falar isso, ó, lá em Mateus capítulo 5, 23, 24. Olha o que Jesus diz lá, ó, Mateus 5, 23, 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, veja, é você que pecou contra o teu irmão, você é o ofensor dele. O que você tem que fazer? Deixa perante o altar a tua oferta, deixa ela ali no cantinho, você não ofereceu a oferta ainda, reserva ela, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, vai lá pedir o perdão dele, e então voltando, faz a tua oferta. Por quê? Porque se você ofendeu o teu irmão e você acha que está tudo bem, agora eu trago aqui a minha oferta e Deus vai aceitar e ele nem vai ver o que eu fiz ali. Deus não vai aceitar a tua oferta e nem a tua pessoa. Vai lá primeiro, pede o perdão, se reconcilia com o teu irmão, aí sim, vem e entrega a tua oferta a Deus. Paulo, em 1 Timóteo capítulo 2, de 8 a 10, olha só o que Paulo fala para Timóteo. 1 Timóteo 2, de 8 a 10. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas. Que mãos são essas levantadas que são santas? Sem ira e sem animosidade. Sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada ou com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Que tipo de mãos temos levantado a Deus no culto? Será que o aleluia, glória, amém, que gritamos, reflete uma vida diária na busca por santidade para que o culto seja agradável? Ou será que é mais encenação e emocionalismo? Outro dia eu estava num lugar e estava pregando sobre o juízo de Deus
E quão terrível será o destino daqueles que partirem dessa vida sem Cristo. E uma pessoa gritou, aleluia. Eu parei na hora. Falei, escuta, aleluia? Aleluia é uma expressão de louvor a Deus. É isso que você quer para a tua vida? Cuidado. Cuidado com o emocionalismo. Veja, nós temos que, não há nenhum problema você gritar, aleluia, glória a Deus, amém, mas veja, para que você está fazendo isso? Use a cabeça, não deixe as emoções conduzir você não, você pode estar trazendo juízo para a tua vida. Existe uma estreita relação entre santidade e pureza de vida e o culto agradável a Deus. Por isso, no início do culto aqui nessa igreja, o que a gente faz logo no início do culto? A gente ora confessando pecados. Por quê? É uma oportunidade que Deus nos dá para nos lembrarmos daquilo que já fizemos, dos nossos pecados, pedirmos o perdão e declararmos que nós confiamos em Cristo para esse perdão. É pelo nome de Cristo, é pelo sangue de Cristo que nós somos perdoados. Não é à toa, irmãos, que lá no contexto da ceia do Senhor, lá em 1 Coríntios 11, 27, Paulo instruindo a igreja sobre a ceia, olha o que ele diz, a gente lê isso aqui, toda a ceia, 1 Coríntios 11, 27, olha como ele vai estabelecer uma relação entre a vida da pessoa e o culto que ela presta a Deus, no caso aqui, visto no sacramento. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, quer dizer, participar da ceia, do sacramento, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Está fazendo pouco caso da entrega de Cristo, do corpo e do sangue dele na cruz. Agora, o que é participar da ceia indignamente? O que é? Fala para mim. Estando em pecado, não confessado e arrependido. É aquela pessoa que mantém uma vida de pecado e mesmo assim ela participa da ceia. O que ela está fazendo com a entrega de Cristo? Que ela está testemunhando no sacramento? Fazendo pouco caso, desprezando. Agora, aquele pecador que peca, mas está lutando contra o pecado, odeia aquele pecado, não tem aquele pecado por hábito na sua vida, ele deve participar da ceia. Ele não está participando de modo indigno, ele está participando na confiança de que ele será fortalecido espiritualmente, inclusive na luta contra aquele pecado. Percebeu a diferença? Daquele que participa de maneira indiferente ao pecado, ele está desprezando o corpo e o sangue de Jesus. Ele vai ser réu, ele vai ser réu, ele vai sofrer a mão de Deus. E o texto, se você continuar lendo, Paulo vai dizer que ele come e bebe juízo para si, julgamento sobre si. Entenderam isso? A diferença? Já me perguntaram assim, pastor, mas eu estou em pecado, eu posso participar da ceia? E eu pergunto, como é que você está tratando esse pecado? Ele é indiferente na tua vida? Meu caro, não participa da ceia não. Você tem que se arrepender desse pecado, começar a lutar contra ele. Agora, você está lutando contra esse pecado, você não o aceita na tua vida, então participa da ceia, porque ela é força espiritual, vai te ajudar ainda mais na luta contra esse pecado. Esse pecado não é indiferente para você, você está lutando contra ele. Vocês entenderam isso, meus irmãos? Essa é a diferença? Entenderam? Ok? Então a gente pode concluir, diante de tudo que foi dito, quem está apto em si para cultuar este Deus que é tão santo, irmãos? Alguém aqui tem aptidão em si para cultuar esse Deus? Ninguém. Ninguém. E eu me lembrei do Salmo 24, versículos 3 e 6. É um salmo messiânico, aponta para o Messias. O judeu olha como um salmo messiânico esse salmo. Olha o Salmo 24, versículos 3 a 6. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar, na presença do Senhor? Naqueles dias, o templo estava lá em Jerusalém, no monte onde Deus se fazia presente. Quem é que pode comparecer na presença desse Deus? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Quem é assim em si? O Papa? Algum pastor? Algum ungido do Senhor?
Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Esse é um salmo messiânico, sabe por quê? Porque esse que pode comparecer assim na presença do Senhor é somente o Messias, é somente o Redentor, o Messias que viria nos dias de Malaquias, profetizado, e ofereceria um culto agradável a Deus com a sua justiça perfeita no cumprimento da lei. Malaquias profetizou isso ao povo lá em Malaquias 3:4, que era pela obra do Messias que Deus aceitaria o culto daqueles que nele crescem. Hoje nós olhamos para trás, ele já veio, é por ele, é firmado nele, no sangue dele, no nome dele, na justiça dele, na obra dele, na cruz dele, que alguém hoje pode comparecer na presença de Deus e cultuá-lo. No Antigo Testamento, o centro da adoração no tabernáculo e no templo era o sangue dos animais santificados, sacrificados, derramados ali pelo pecado de quem oferecia. De outra forma, de outro lado, os sacerdotes, eles mesmos, tinham que se purificar, colocando o sangue na mão, na orelha e no pé. Você sabia disso? O sacerdote colocava o sangue do animal na mão, na orelha direita e no polegar do pé direito, mostrando que ele precisava estar coberto por inteiro com aquele sangue, desde aqui até lá embaixo. Ele precisava estar coberto com o sangue daquele animal. Além disso, ele tinha que se banhar em águas, era um ritual, o ritual das águas purificadoras. Depois, ele botava a roupa, botava a estola sacerdotal. Aí, ele ia servir a Deus no tabernáculo e no templo. Antes, ele precisava de purificação. Ele, por quê? Lembra de Moisés? Ele era o quê? Pecador. Ele não podia comparecer com o seu sangue na presença de Deus, senão ele era fulminado. Nadab e Abiú. Ele tinha que estar mediado pelo sangue de um animal inocente, que apontava para o sangue de Cristo. Isso nos mostra, Malaquias escancarou isso, irmãos. Espero que tenha ficado claro. A você também que participou online. Deus não aceita o culto de impuros, incrédulos, pessoas não pertencentes ao seu povo e que não caminham debaixo da aliança selada pelo sangue não mais de animal, mas pelo sangue do Filho dele. Ele não aceita. É por isso que o ecumenismo não tem base bíblica. Sabe o que é o ecumenismo? Todas as religiões de mãos dadas pela paz mundial. Isso não tem base bíblica. Deus não aceita religiosos que não comparecem diante dele, confiados somente no sangue do Filho dele para cultuá-lo. Isso é abominável diante de Deus. Provérbios 21:27. O sacrifício dos perversos já é abominação, quanto mais oferecendo-o com intenção maligna. Sabe onde está a intenção maligna, por exemplo, de um islâmico que de mãos dadas com um judaizante, alguém do candomblé, alguém do catolicismo romano, comparece diante de Deus para prestar culto a ele? Sabe onde está a intenção maligna? Está no desprezo do único e suficiente sacrifício que Deus aceitou para aceitar o culto, que foi a entrega do Filho dele na cruz. Nenhum dessas religiões confia somente em Jesus. Confia em Jesus e mais alguma coisa, no caso dos católicos romanos. Os islâmicos, os do candomblé e os judaizantes, Jesus é só um mestre, é só um exemplo de amor e por aí vai. Deus abomina esse tipo de adoração. Por isso que pastor presbiteriano não participa de movimento ecumênico. Nós temos entendimento da Escritura, nós estudamos o livro de Malaquias. A gente sabe que Deus só aceita o culto mediado pelo sangue do Filho dele. Entenderam isso? Cuidado com aquilo que você compartilha nas redes sociais. Irmãos, eu recebo mensagens bonitinhas de incrédulos, crentes, que replicam mensagens de energia positiva, de psicologia positiva e por aí vai. Mensagens de pessoas que prestam um culto que é abominável a Deus porque não confiam em Jesus. Cuidado com isso, hein? Cuidado com o que você ouve hoje.
Hoje tem pregação de tudo quanto é tipo. Tem que estar mediado pelo sangue de Jesus, senão é abominável diante de Deus. Mas esse é tão conhecido, esse líder, deixa ele de lado. A esperança para a humanidade pecadora comparecer diante de Deus e prestar culto aceitável a Ele está em Jesus Cristo. Você sabe por que o cristianismo é tão perseguido? Por que ele é odioso? As pessoas nos chamam de exclusivistas, e é isso mesmo, porque a salvação é exclusiva no nome de Jesus. Você é cristão? Você foi salvo pelo Filho de Deus, para confessar e servir agora o Filho de Deus, não o Filho de Deus e mais meia dúzia de coisa. Não, é Ele que te salva, Ele é suficiente. Você não precisa de mais nada, meu amado, nada. Entre você e Deus, só o Filho de Deus, senão Deus não te aceita, e nem nada do que você faça. Isso é Bíblia. É por isso que o cristianismo é perseguido. Ele não vai dar as mãos a qualquer absurdo, ele não dá as mãos a qualquer heresia, ele não sai de mãos dadas a qualquer mensagem bonitinha. Não, não, meu caro, a coisa é muito séria. O preço da nossa redenção custou o sangue do Filho de Deus, e Deus não terá por inocente quem tomar esse nome em vão. Ao longo do tempo, o culto se corrompeu, porque as pessoas se corromperam. Isso continua hoje. Continua do mesmo jeito em muitos lugares. Malaquias anunciou que viria o Messias e purificaria com fogo e sabão forte. Lembra a potassa dos lavadeiros? Lá no capítulo 3? Purificaria quem? O seu povo, para que Deus voltasse a receber um culto agradável por meio dele. Do povo? Não, do Messias. Eu gosto da palavra de Paulo a Tito, na ilha de Creta, né? Olha o que Paulo diz a Tito. Tito, capítulo 2, de 11 a 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, a vida moral que Deus requer, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós. Para quê? Por que Jesus se entregou por você? A fim de remir-nos de toda a iniquidade diante de Deus. Você está perdoado da culpa do teu pecado. E purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Zeloso de boas obras. Há o culto público solene semanal que prestamos domingo aqui a Deus, como expressão de nossa fé e adoração a Deus em comunidade. O culto público, visível, que prestamos aqui todo domingo. Mas tem um outro culto, meu irmão, na vida do cristão. O povo de Deus não cultua a Deus só no domingo dentro de 4 paredes. Malaquias deixou claro isso. O povo achava que ia lá no templo, oferecia as coisas e Deus aceitava entre 4 paredes, vivendo o restante da semana de maneira iníqua. Deus disse: eu não aceito. Culto é vida com Deus todos os dias da semana. Romanos 12, versículo 1, é o culto racional que nós prestamos a Deus todos os dias da semana. O tempo todo, você crente, está diante do santuário celestial de Deus, que cobre todo o espaço conhecido, e onde Deus está assentado em seu trono, tendo Jesus Cristo ao lado, intercedendo por você, cristão, para que você rejeite uma vida ímpia em seus dias, e viva buscando santidade a cada dia, na unção do seu Espírito que vive em você. Culto a Deus é todo dia, é do abrir ao fechar dos olhos. Você só pode comparecer aos domingos e cultuar a Deus em comunidade aqui, e viver na presença de Deus durante todos os seus dias em adoração contínua quando sai daqui, porque Jesus é o teu mediador com Deus. Portanto, irmãos, o último parágrafo, depois de tudo isso, culto é coisa séria, irmãos. É por isso que a gente zela pelo culto. Culto é coisa séria. É por isso que a gente não permite que se faça qualquer coisa aqui dentro, porque culto é coisa séria. E somente purificados em Cristo dos nossos pecados,
Nós podemos chegar diante de Deus e servi-lo com nossas vidas. Esse culto aqui, o culto que você presta no teu dia a dia, é apenas um prelúdio, um antegozo daquele culto celestial que nós prestaremos eternamente a Deus quando estivermos diante de sua face nos céus. Que coisa grandiosa! Nós precisamos tratar o culto com muito carinho, a nossa vida, a nossa caminhada com Deus nesse mundo, cultuando Ele a cada dia com muito carinho, porque isso está testemunhando deste culto que nós prestaremos ou não a Ele naquele dia celestial, a depender de onde está a nossa vida, de onde está a nossa fé. Perceberam por que o culto é algo sério? Percebeu quanta coisa está implicada no culto, que muitos lugares hoje deixam de lado, tratam como um ambiente de entretenimento? Irmãos, que terrível isso! Louvado seja Deus, porque ainda existem lugares que estão lutando para permanecerem fiéis na prestação a Deus de um culto que reflita a vida daqueles que têm buscado adorar a Deus com suas vidas, porque também são instruídos, são alimentados, são conduzidos em suas vidas a viverem uma vida cristã que de fato agrada a Deus, porque confiados somente na mediação do único sacrifício que foi suficiente para aplacar a ira de Deus pelos seus pecados, confiados na entrega de Jesus Cristo. Graças a Deus, irmãos, pelo estudo desse livro, abençoou muito a minha vida, me deu assim um entendimento muito mais profundo da singularidade do culto a Deus. Eu espero que isso tenha ficado claro para você também, e eu espero que a partir daí você valorize o culto, irmão, aos domingos aqui e também em cada dia da sua vida. Amém? Vamos orar para encerrar? Senhor, nós te bendizemos e te adoramos pela instrução do Senhor a partir da tua palavra, com relação ao culto que te prestamos, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, não nos deixe menosprezar o culto público aos domingos, e também a nossa vida diária como um adorador, cultuando o Senhor em pensamentos, sentimentos e palavras. Ó Deus, que o teu Espírito Santo nos dê temor ao Senhor, nos ajude a prestarmos um culto mediados única e exclusivamente por Jesus Cristo como nosso Senhor. Ajuda-nos, Senhor, que possamos cada dia mais cultuarmos ao Senhor em espírito e em verdade, confiados em Jesus Cristo, e que assim nós possamos desfrutar das bênçãos que vêm de tuas mãos, mediadas pelo sangue de Cristo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.